Os fãs do Hulk estão sofrendo muito ultimamente. Quanto mais desejamos aquele monstro que botava medo em geral, mais a Marvel nos entrega aquela aberração paz e amor. Se você é fã do Hulk clássico, aquele que destrói tudo que vê pela frente, você com certeza vai entender a minha frustração, mas uma arte conceitual do novo Vingadores pode ter revelado coisas interessantes. Vamos analisar o que aconteceu com o Hulk no UCM, o que provavelmente vai acontecer com ele nos próximos filmes, e se ainda existe alguma esperança do Hulk raiz retornar. Além disso, hoje você vai entender o que está por trás dos direitos do personagem divididos com a Universal e o porquê ele nunca mais ganhou um filme solo. Será que as coisas vão mudar? Esse vídeo terá spoilers, principalmente de Capitão América Admirável Mundo Novo. Estando avisados, bora conferir! Vamos começar falando de quando o Hulk estava no seu auge. Em 2008 foi lançado o Incrível Hulk, aquele com Edward Norton. Ele já fazia parte do UCM e muitas pontas soltas daquele filme ainda estão sendo amarradas. Lá o Hulk era um monstro, uma criatura temida. Aí passamos para o momento em que ele se reúne com os outros heróis e até esse momento ele ainda estava imparável. Lembram-se de 2012? O primeiro Vingadores. Foi ali que o Hulk brilhou. Bruce Banner foi incrível. E o Hulk apareceu como uma força imparável, quebrando tudo que aparecia pela frente. Mas desde então, algo começou a mudar. A gente viu o Hulk sendo tratado cada vez mais como um personagem secundário, como se de propósito quisessem diminuir sua importância. Olha o que rolou de lá para cá. O que vimos foi uma sequência de desgaste do personagem, de romances forçados com a Viúva Negra em Era de Ultron, passando por um Hulk ridicularizado em Thor Ragnarok, até o Hulk medroso em Guerra Infinita e Ultimato, sem contar aquela aberração em She-Hulk. Se fosse pra matar o personagem, deveriam ter feito isso numa batalha, né galera? Não nessa tortura de aparições meia boca. Mas por que isso rolou? Vamos falar do elefante na sala, o famoso conflito de direitos entre a Marvel e a Universal. Para quem não sabe, a Marvel ainda tem os direitos do personagem Hulk, mas a Universal detém os direitos de distribuição dos filmes solo do personagem, ou seja, a Marvel pode usar o Hulk em filmes de equipe como os Vingadores, mas não pode lançar um filme solo sem a participação da Universal na distribuição e ninguém quer abrir mão de sua fatia no bolo, né? Isso é o que está por trás da falta de protagonismo do Hulk nos filmes. A gente sente que ele não é tratado como deveria devido a essas questões contratuais. Então a Marvel evita dar atenção demais para um personagem do qual não poderá fazer um filme solo. Mas sabe qual a solução da Marvel? Contar as histórias do Golias Esmeralda nos filmes dos outros, como aconteceu em Thor Ragnarok, onde adaptaram rapidamente Planeta Hulk, e em Capitão América Admirável Mundo Novo, onde deram continuidade às pontas deixadas por Incrível Hulk de 2008, o líder e o General Ross. Mas o problema não é só jurídico, galera. Poxa, tudo bem a Marvel não querer fazer um filme solo do personagem, mas por que ridicularizar tanto ele no UCM? O personagem foi de ameaça imparável a alívio cômico num piscar de olhos. Em Guerra Infinita, o Hulk foi ridicularizado por Thanos. Olha, o problema não foi apanhar pro Titã louco, isso é normal, ele já foi surrado pelo Thanos nas HQs várias vezes. O problema não foi a luta, mas sim o fato do Hulk ficar com medo. Sério, o Hulk com medo? Não, isso não é o Hulk. Nas HQs, o Hulk é uma pilha de raiva que não tem medo de ninguém. Ele é aquele personagem que destrói tudo que aparece na sua frente. Depois veio a tampa no caixão do personagem. Em Ultimato, o Hulk virou o Professor Hulk, aquela versão intelectual, mais calma, mas completamente sem a essência do personagem. E olha, eu até gostei da ideia para o filme, mas o que vimos foi um Hulk sem peso, sem aquela força avassaladora que ele tem nos quadrinhos. O General Ross finalmente se tornou um monstro e ele trouxe uma nova vibe para o UCM. O Hulk vermelho não é só um vilão, mas sim uma força a ser temida, com uma força incomparável e uma mentalidade estratégica que é muito mais interessante do que a versão sem graça do atual Professor Hulk. Eu sei que alguns de vocês podem estar se perguntando, mas e o futuro do próprio Hulk? A resposta é clara, o Hulk vermelho tem tudo para ser o anti-herói dos próximos filmes, e eu acho que a Marvel se tocou. Poxa, a coisa que mais chamou a atenção nesse Capitão América Admirável Mundo Novo foi o Hulk vermelho,
Vermelho, aquele ser destrutivo que bota medo de fato. É isso que a gente precisa pro Hulk de Banner, ainda mais sem controle e mais destrutivo, que fica ainda mais insano conforme sua raiva aumenta. Agora imagina se o Hulk raiz saísse na porrada contra o Hulk Vermelho, nos moldes antigos, soco na cara e dizimação populacional. Com certeza ia derrubar o cinema. Falando no Hulk Vermelho, existem algumas questões que precisam ser apontadas. Qual será o papel dele no UCM daqui pra frente? Porque não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver mais do personagem. Ao final de Admirável Mundo Novo, o General Ross recobra a sanidade, mas ao mesmo tempo sai com uma grande dúvida: como ele vai lidar com sua nova forma? Afinal, ele foi por muito tempo o caçador do Hulk, o monstro verde que ele tanto odiava. Agora, se tornando um Hulk, ele vai ter que lidar com tudo isso. E sim, ele ainda tem questões não resolvidas com o Bruce Banner. Torço para que resolvam nas telonas. O Hulk Vermelho é mais controlado que o Hulk original, sim. Ele pode até se transformar sem perder o controle, o que é uma grande vantagem comparado ao Hulk, que vira uma pilha de raiva incontrolável. Se a gente for olhar nos quadrinhos, o Hulk Vermelho sempre foi muito mais consciente, e isso é algo que com o tempo Ross vai aprender a dominar. Não sei se você lembra, mas o Hulk Vermelho nas HQs tem um controle sobre a sua raiva, e ele consegue pensar e agir de maneira mais estratégica. Ele é bem diferente do Hulk Verde, que só reage aos estímulos. E a cena onde Sam dá aquele discurso motivacional e convence Ross, podemos ver ali um vislumbre do Hulk Vermelho aprendendo a controlar a sua transformação, ou seja, ele estava agindo com raiva, mas consciente. Mas e daí? Como o personagem pode aparecer de novo no UCM? Uma das opções mais interessantes seria o encontro com a Condessa Valentina Allegra de Fontaine. A Valentina poderia aparecer e fazer uma proposta irrecusável para Ross. Ela reuniu os anti-heróis que compõem os Thunderbolts, e o Hulk Vermelho seria uma adição espetacular para o time. Por outro lado, sabemos que tanto o Ross quanto o líder estão presos na balsa. Poxa, o cara consegue calcular as probabilidades de maneira sobrenatural. Fica claro que ele se deixou ser preso. Mas por qual motivo? O fato de Ross ter sido preso pode ser uma jogada dele. Dessa forma, tudo o que está acontecendo e irá acontecer faz parte de seus planos. Será que o líder tem a intenção de usar os próprios detentos da balsa como meios para um fim? Pode ser que tenhamos respostas no futuro, mas por hora, tanto ele quanto Ross estão presos nessa prisão de segurança máxima para super seres. Uma outra possibilidade é que o Hulk Vermelho acabe sendo recrutado pelos Vingadores durante os eventos de Doomsday ou Guerras Secretas, com uma grande ameaça que poderia destruir o planeta. Nesse momento, o Capitão América e os heróis podem precisar de todas as mãos possíveis. E sim, o Ross pode ser uma carta na manga. Ele é um estrategista nato e nos quadrinhos já foi parte dos Vingadores. Então ele poderia aparecer não apenas como um anti-herói, mas talvez até um membro dos Vingadores, dependendo da situação. O que é mais provável? Na minha opinião, a linha entre heróis e vilões vai desaparecer nos eventos desses filmes. Afinal de contas, todo o multiverso estará em jogo, todos serão necessários para salvar o próprio planeta. E é nessas condições que chegamos a outro ponto: a maneira como o próprio Hulk Verde irá retornar em Vingadores Guerras Secretas. Houve um vazamento de uma imagem interessante com respeito ao núcleo do Gigante Esmeralda. Mostra o Hulk, seu filho e a She-Hulk no que parece ser um mundo medieval. Mas peraí, qual o sentido disso? Que bagunça é essa? Provavelmente é o mundo de batalha do Doutor Destino. Primeiro, vamos tentar entender o que é esse tal de mundo de batalha. Para quem ainda não pegou a referência, o Battle World é um conceito onde o Doutor Destino recria a Terra depois do fim do multiverso. Sim, é uma Terra nova, com uma lógica medieval, dividida em reinos que representam diferentes universos antigos. E dentro desse mundo de batalha, temos o reino de Greenland, um dos lugares mais insanos dessa nova realidade. Pela imagem, aparentemente Greenland vai ser uma mistura de pós-apocalipse e fantasia medieval. Imaginem só, reinos divididos, um planeta devastado, onde cada reino tem sua própria vibe. Agora presta atenção nisso. O reino de Greenland é dominado por Hulks, ou seja, uma sociedade de pessoas transformadas ou afetadas pela radiação. Nas artes conceituais vazadas, a gente já viu algumas figuras interessantes, como She-Hulk, o Hulk e, claro, o filho do Hulk.
Eu espero de verdade que eles agreguem a essa história e não sejam meros pesos mortos, que lutem e mostrem o motivo de serem Hulks. Levando em conta que essa Greenland é uma terra de Hulks, será que o próprio General Ross estará morando em alguma parte dessa nova realidade? Ou talvez até o próprio líder faça parte dessa população? Não é possível saber, mas a Marvel costuma misturar conceitos no cinema, e ela pode querer usar os personagens que já apresentou, como foi a aparição do Caveira Vermelha como guardião da Joia da Alma em Vingadores. Existe um detalhe interessante sobre um dos protagonistas do mundo de batalha. Sabe quem é? O Capitão América. Acredite, no mundo de batalha das HQs, uma versão do Steve Rogers é recrutado como gladiador, participando em batalhas épicas, além de se tornar o líder da resistência e lutar contra a tirania do Doutor Destino. Seria um presente para os fãs trazer nosso querido Capitão América original, ainda mais para um propósito tão nobre dentro de uma realidade cada vez menos otimista. Voltando ao Gigante Esmeralda, o que dizer da jornada do Hulk? Na arte vazada, vemos o Hulk na forma do Doutor Verde, um cientista steampunk que usa tecnologias antigas e misteriosas em Greenland. Diferente do Hulk de Vingadores Ultimato, ele é mais selvagem e rústico. O Hulk em Greenland não tem a inteligência do Professor Hulk, mas ele é uma força bruta que vai ser fundamental nas batalhas que virão. Cruzemos os dedos para que um Hulk de respeito volte a aparecer. Bom, a nós só resta esperar e torcer para que a Marvel largue de vez aquele Hulk da paz e volte ao que ele foi criado para ser, um monstro verde insano e ameaçador. E aí, será que o Hulk raiz vai voltar no UCM? Você acha que o Hulk merecia mais filmes solo? Na sua perspectiva, qual será o destino do personagem e as coisas que o orbitam? Será que vamos ver o embate entre o Hulk e o Hulk vermelho no cinema? Comenta o que você acha, porque gosto muito de saber sua opinião.